Olá pessoal, Marcelo Tavares e mais um papo de rua. Hoje para tocar no assunto do terror do Zona Azul, que é um negócio interessante, um tema muito bom, que a gente precisa ficar ciente como que funciona exatamente. E de antemão, aproveita, já que esse tema é interessante, vai acrescentar, vai agregar, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos impulsionar isso aí, tá? Vamos fazer com que o canal cresça cada dia mais e que essas informações cheguem a mais pessoas, beleza, gente? Vou fazer aqui uma colocação sobre os comentários de ontem, já agradecendo, né, que era batendo as metas diárias. O pessoal, um abraço aí, Cardona, meu parceiro lá do Sul. E a maioria tá concordando que usar os destinos é uma coisa mais interessante, né? Mas o Oswaldo Manuel tá dizendo o seguinte, que ele se inscreveu na prefeitura de Cumbica, de Guarulhos, né? Ele tá preocupado em andar por lá, se tá tranquilo, que ele não... Aliás, ele não se inscreveu. Oswaldo, por enquanto, tá trabalhando sob liminar, tá? Mas é bom ficar bem esperto, porque quando as eleições acabam, as novidades aparecem. Então fica de olho, tá? O Luiz Henrique tá falando o seguinte, salve, salve Luiz Henrique, que ele usa destinos longos, como eu dei um toque para ele, tá? Mogi, Taboão, Guarulhos, Osasco, Pirituba, ABC e assim vai. E as dicas estão sendo bem legais para ele. E aí aqui embaixo, o Garcia Araújo disse assim, cê é louco, no meu caso ele fez 10 horas, no caso, e fez 223 pila suado. Talvez você não está usando os destinos direito, Garcia. Então, tenta seguir a dica do Luiz aí em cima, beleza? O Ave está falando que dá certo, que ele faz em média 40 por hora, tá legal, tem saído até esse valor com as dicas de destino, né? O Ed está falando que o barato é esse mesmo, trabalhar com meta de hora e não de valor, tá? O João Ernesto agradecendo, maravilha, fala Paloma. O Nilbert também está agradecendo as dicas, né? Vamos lá, o Ademir, beleza, tranquilo. E o pessoal agradecendo aqui. O Pietro falou um negócio interessante, que ele falou que já deixa o like porque ele bota fé nas minhas dicas, porque tem alguns youtubers que vieram marionetes de aplicativos. E o Paulo César Moni fez uma pergunta interessante aqui, né? Boa noite. Mestre, o que você achou do Marlon vereador? Olha, achei bom, tá? Todo mundo sabe, não era o meu candidato. Não tenho que esconder média aqui. Mas assim como o meu amigo Paulo Reis comentou numa postagem dele, ele tenha maturidade para governar, né? Para seguir o mandato dele. E eu acrescento honestidade, certo? Que ele tenha discernimento, que ele seja iluminado, que ele tenha ética e que ele seja humilde. Maravilha, ele vai conseguir fazer um grande mandato, porque com certeza a ideia dele não é só ser vereador, ele vai querer chegar até o Congresso, ser deputado. Então para isso ele vai ter que fazer um mandato fantástico e que cumpra o que ele prometeu, porque com certeza, mas isso eu garanto, ele vai ser cobrado. Então ele que lute, né? Agora que ele foi eleito, vai pra cima, meu amigo. Boa sorte aí, que Deus te abençoe. Beleza, gente? Então, esses eram os comentários de ontem, né? Legal, obrigado novamente. Continue mandando seus comentários que ajudam bastante no Papo de Rua, que essa é a ideia, hein? A interação. A interação, ela é fantástica. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é o Zona Azul. Zona Azul é um terror, porque tem pessoas que às vezes não entendem, né? Então, eu vi até em campanha política o pessoal falando sobre isso, sobre Zona Azul, liberar, não liberar. Então não é o caso, né? Eu acho que assim, se for para conseguir algo para motos de aplicativo, teria que ser áreas de paradas, assim como tem os táxis, né? Mas é uma coisa que vai ser uma briga bem forte, não é tão chegar e fazer, vai ser batalhado isso aí. Então é o seguinte, gente, eu comentei com vocês esses dias que eu, graças a Deus, não tomo multa, já tem mais de 3 anos. Então eu paro em diversos pontos da cidade. Então a gente tem que entender o seguinte, o que é o Zona Azul? O Zona Azul é um local que eu particularmente acho um absurdo, que você paga na rua e não tem seguro, né? Você paga para parar numa rua, que a gente cresce falando que a rua é pública, só que não. Você paga, estaciona, e se por acaso alguém arranhar teu carro, roubar seu carro, você está ferrado. Então valeria a pena pagar algo que te dá seguro, né? Você pagaria mais caro no Zona Azul,
mas se seu carro fosse roubado, a prefeitura te daria um respaldo. Esse você não tem. Então você paga, é um dinheiro jogado fora, separar. Só que em contrapartida, se você libera o estacionamento, imagina a bagunça que seria tanto carro na rua. Então por isso que existe isso. E a arrecadação, obviamente, né? Só que lá é estacionar, não é parar, né? Tem gente que, como sabe que vai mexer no bolso, vai pagar a multa, morre de medo de parar no Zona Azul. Mas eu, particularmente, ali naquela região da Paulista, eu paro em todo lugar. Na Pamplona, na Padre João Manuel, naquelas alamedas que cruzam lá, paralelas com a Paulista, Tietê, Santos, Jaú, Itu. Então eu paro nessas avenidas. Só que você para como? Você para rápido. Você não vai parar, né, e dormir no carro, que aí também deu sopa pro azar. Então, o que caracteriza o estacionamento? É você parar teu carro, desligar, fechar os vidros e sair e deixar o carro lá. Aí você foi multado, lógico. Agora, a parada com os vidros abertos, você sentado no teu carro, você tá ali. Você parou e se por acaso, isso eu faço o tempo todo, não é questão de dar conselho errado, isso é normal. Você tá na cidade de São Paulo, cara, você precisa de ter algum lugar para estacionar. Então eu escolho uma vaga, numa sombrinha ali, paro um pouquinho, sempre de olho, porque sempre tem um fiscal, um agente, uma viatura, um CET, para ficar de olho em você. O que o cara vai fazer? Acontece isso, às vezes você está parado numa vaga, o CET chega e toca a sirene. Aí você chega, dá um joinha e eu vou embora. Toco para outra rua, isso é normal. Todos fazem isso. Não tem problema porque você não está estacionando. O problema é estacionar. Agora, se você chegar no local que a placa for essa que você está vendo agora aqui, ó, essa sim. Essa é proibido parar e estacionar. Isso aí toda hora tem nos pontos de ônibus, sabe, em locais que não pode, local de área militar, hospitais. Então você bate o olho e você fala para o passageiro, ó, aqui eu não posso deixar você, porque aqui não pode parar em hipótese alguma, está proibido parar e estacionar. Se você encostar ali e abrir sua portinha para poder ajudar o passageiro, você vai dançar, você vai tomar multa. Então a gente precisa entender a diferença entre estacionar, tá, que é a placa do Zona Azul, tem os horários também, tá? Vou até falar, tem locais que, por exemplo, vou dar um exemplo. Na Cardeal Arcoverde descendo, da Dr. Arnaldo descendo sentido Vila Madalena, a Cardeal Arcoverde, tem um local ali na descida que você pode estacionar e sair do carro ali entre das 6 às 10 e das 16 às 20. Então, das 10h01 às 15h59, você tem liberdade para parar. Então, é questão de você analisar, olhar direitinho. Na Simão Álvares, que é uma travessinha lá embaixo da Inácio Pereira da Rocha, ali perto da Vila Madalena, também tem horários. Então você olha, vê se está dentro do horário e pode parar tranquilo, pode estacionar, certo? Nos outros locais que você está lá, que geralmente é das 6 às 20, das 7 às 19, você pode parar, ficar de olho na fiscalização. Isso você sabe que esses dias eu estava em São Bernardo e a fiscal, a agente de trânsito, passou e ela ficou aguardando, eu estava gravando, vocês viram que eu saí rapidinho, mas ela não me multou, que eu não estava estacionado, eu estava parado, com os vidros fechados, mas ela me viu aqui dentro. Então isso que a gente tem que entender. Então não tem que ficar botando terror, sabe? O pessoal fica botando terror, geralmente avisando os novatos, os motoristas, cuidado, tal, e não é assim, não é assim. Uma paradinha de 30 segundos, 1 minuto ali, porque vai tocar o aplicativo, não vai te atrapalhar em nada. Você não pode estacionar, assim como nos aeroportos, nas rodoviárias, tá? Fica esperto, porque normalmente você não pode sair do carro. Tem cara que é xarope, tem o cara que larga o carro e sai andando, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, tá? E amanhã eu vou abordar um assunto que ontem, como eu falei sobre as metas diárias e mencionei destinos, eu recebi muitas mensagens hoje. Mestre, explica direitinho, por favor, como que você faz para usar os destinos, tá? Eu falei sobre isso há um tempo atrás em vídeos, mas eu vou colocar isso bem explicadinho, como que eu faço para utilizar os destinos, para você entender direitinho, tá bom? Fica com Deus, até o Papo de Rua amanhã, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e se inscreve no Instagram também. Dá essa força no Instagram pra gente também. Vamos divulgar o Instagram, que é o @o mestre1, tá bom, gente? Um abraço.